Como de costume, eu vou lembrar muito rapidamente qual foi o caminho que nós percorremos antes de chegar até aqui. No primeiro encontro, a gente falou sobre a invenção da política, utilizando aquele termo de Marilena Chaui, lembrando que a política, tal como ela é discutida e praticada até hoje no Ocidente, né, considerando as especificidades, considerando toda a evolução histórica, mas o próprio termo, né, política vem do grego, polis, e que remete, portanto, à discussão da antiguidade clássica. Um conjunto de filósofos, dentre os quais a gente destacou Aristóteles como mais representativo daquele momento. Porque Aristóteles, assim como todo clássico, teve a capacidade de organizar, sistematizar todo o conhecimento, os principais aspectos do conhecimento de seu tempo e dar um passo além. Então, fica aqui a dica, o curso está terminando hoje. Quem puder, a partir das próximas semanas, pegar essas obras que a gente não teve como discutir de forma mais detalhada, mais minuciosa, mas que vocês vão ter a oportunidade de se organizar e continuar estudando, fica a dica aqui, tanto para que vocês estudem a política do Aristóteles, quanto a República do Platão. Agora, se vocês tiverem que escolher algo prioritário, essencial, fundamental, que demarca dois grandes momentos na teoria política, um antes e outro depois dele, sem dúvida, essa figura, esse pensador, seria Nicolau Maquiavel, florentino, do século XVI, que inovou na análise, rompeu um debate político da antiguidade clássica e parou, né, de certa medida, interrompeu aquela discussão que girava em torno da virtude do bom governo e deslocou esse debate para o debate do governo eficiente, do governo que funciona. E aí o governo virtuoso é aquele que consegue manter, preservar o Estado. O príncipe eficiente e virtuoso, por conseguinte, é aquele que consegue conquistar e manter o poder. Tudo bem? A partir daí, a gente tem uma sequência de autores que se dividem entre os que leram e os que não leram Maquiavel. Hobbes, sem dúvida, está entre aqueles que leram. E, de certa forma, até destacaram, deram muita ênfase para alguns aspectos que Maquiavel levantava, como, por exemplo, a visão pessimista da natureza humana. O ser humano é mau. Portanto, é necessário que aquele que exerce o poder, aquele que governa a sociedade, tenha em conta não o ser humano ideal, não o ser humano concebido no mundo da imaginação, mas sim o ser humano real, que vai conspirar, trair, provocar crises e instabilidades. É contra tudo isso que o Estado deve impor uma ordem. Ordem que, para Locke, por sua vez, deve ter alguns limites e deve deixar bem claro quais são os seus fundamentos. O fundamento para Locke, inaugurando aí uma longa tradição liberal, como nós vimos, é a propriedade privada. A essência última do Estado, do governo, deve ser a defesa da propriedade privada, que para Locke, lembre-se, era ainda fruto do trabalho. Logo, a propriedade e o trabalho estavam intimamente relacionados.
a gente viu também que, para Montesquieu, era necessário aprender com a experiência da monarquia e, apesar de aceitar os novos ventos, né, das revoluções burguesas e do nascimento dos regimes democráticos, era necessário preservar o aspecto da moderação, o que, entre outras coisas, seria possível de garantir através da divisão dos poderes, de modo que evita-se a tirania através da contraposição entre poderes, os quais, por sua vez, não permitem que nenhum se sobreponha de forma absoluta aos demais, funcionando assim como uma espécie de freio do poder, porque sem freio o poder não tem limite. E o poder sem limite, né, é algo que possivelmente conduz à tirania, cenário que Montesquieu diz querer evitar. Muito bem. Hoje, a gente pega a partir desse ponto para falar de um outro francês, que foi Jean-Jacques Rousseau. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, já já. Jean-Jacques Rousseau, diferente de Montesquieu, não tinha uma origem nobre. Não era um barão, muito pelo contrário. Seu pai era um relojoeiro, né, o que mostra sua origem social, familiar, relativamente simples. Tudo bem? Jean-Jacques Rousseau nasceu no ano de 1712, faleceu em 1778 e não chegou a conhecer a sua mãe, que faleceu 9 dias depois do seu nascimento. Rousseau, como está destacado aí no primeiro tópico, era um sujeito avesso aos salões e às cortes. Isso é importante destacar, pode parecer um detalhe à primeira vista, mas é importante de ressaltar, porque, né, isso influencia, isso percorre, por assim dizer, o seu pensamento, a sua visão de mundo. Um pouco mais ou consideravelmente mais próxima de uma perspectiva popular. Tudo bem? Apesar de Rousseau ser um dos maiores expoentes do iluminismo, ele, na verdade, se tornou conhecido ao negar que o restabelecimento das ciências e das artes, conforme fazia parte do movimento iluminista, teria favorecido o aprimoramento dos costumes. Foi isso que ele escreveu, né, num texto, numa tese, chamada Discurso sobre as Ciências e as Artes, publicada em 1750, e que lhe rendeu o prêmio da Academia de Dijon. A partir disso, Rousseau se projeta como uma figura de relevo no cenário intelectual francês. As suas principais obras são o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1755, e, sem nenhuma dúvida, a maior de todas, do Contrato Social, publicado no ano de 1762. Lembrando que não é de Rousseau a ideia, não cabe a Rousseau o mérito de ter inventado, né, de ter criado essa noção de contrato social. Na verdade, essa é uma noção que foi concebida por Hobbes, evidentemente numa outra perspectiva, diversa da de Rousseau. Afinal de contas,
Como nós vimos para Hobbes, o homem é mau. Para Rousseau, nós vamos ver que é o contrário. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Vejam, esse era o senhor que introduzia no debate da teoria política uma importância destacada para a questão da soberania popular, algo que estaria diretamente ligado, que seria inseparável da igualdade e do respeito à vontade geral como objetivos do Estado e como fundamentos, ao mesmo tempo, desse mesmo Estado. Para Rousseau, a liberdade natural, apesar de não ser possível já no estado de sociedade, poderia ser preservada desde que revestida de outros aspectos estes que lhe dariam a forma de uma liberdade civil. Basicamente, Rousseau entendia que o governo deveria ser funcionário do povo e soberano. Vejam, se na época de Rousseau isso não deixava de ter um cheiro, né, um gosto e uma aparência revolucionária, é inegável que em determinadas realidades, em determinadas formações sociais, ainda hoje essa ideia pode ser considerada uma ideia, pelo menos, incômoda para a ordem estabelecida, para as classes dominantes. Se não pode ser considerada revolucionária, pode ser considerada, pelo menos, uma ideia progressista, por assim dizer. Porque, em última análise, Rousseau considerava que a soberania é inalienável. E, portanto, a representação política, ainda que necessária, é meramente transitória. Vejam, isso coloca uma diferença significativa de Rousseau em relação a Montesquieu, a Locke, e muito mais em relação a Hobbes. Claro. Ou seja, Rousseau se inscreve entre aqueles que entendem que muitas vezes é necessário adaptar o formato do Estado, a sua configuração, à realidade histórica e geográfica de cada país, por exemplo. Desde que isso não entre em contradição, desde que isso não venha a ferir alguns fundamentos inegociáveis, entre eles a ideia de que a soberania é inalienável. Ou seja, o representante não assume para si a soberania no lugar do representado. Quando muito, a exerce de maneira provisória. Porque para Rousseau não existe uma ação política que seja absolutamente boa por si mesma. Cada situação exige um tratamento específico e o seu pensamento é dotado de uma flexibilidade que permite esse raciocínio, mas, ao mesmo tempo, mirando, pautado, guiado por princípios que o levaram, né, não à toa, a ser considerado o patrono da Revolução Francesa. Vou voltar aqui para a gente prestar atenção na data. Rousseau morre em 1778. O que significa que pouco mais de 10 anos, pouco mais de uma década após a sua morte, eclode aquela que foi a principal, a mais radical, a mais profunda e talvez a mais importante de todas as revoluções burguesas do século XVIII,
a Revolução Francesa, nas suas mais diferentes fases. Mas que nas fases mais radicalizadas, nas fases mais marcadas pela participação dos jacobinos, esteve ligada, esteve muito relacionada com o pensamento, a obra de Rousseau, que se apropria de reflexões inauguradas por Locke, mas que dá a essas reflexões um outro caráter, acrescenta a essas reflexões novos elementos, elementos que, aplicados à realidade francesa do final do século XVIII, acabam se transformando na força motriz da Revolução Burguesa naquela nação. Sem mais, passemos a algumas palavras do próprio autor. Conforme vocês já podem perceber, né, aqueles que abriram o arquivo em PDF do livro, né, que serve de texto base para todo o nosso curso, que é os Clássicos da Política. Eu tenho a versão impressa aqui à minha mão, os Clássicos da Política, volume 1, organizado pelo professor Francisco Verfort. Vocês perceberam que, ao final de cada texto introdutório dos comentadores, há uma seleção de citações, trechos originais dos autores debatidos. E é dessa coleção de citações que eu pensei algumas, considerando aqui o nosso limite de tempo e o conteúdo que a gente tem que dar conta. Eu selecionei aqui as principais, pelo menos para a gente ter a oportunidade aí de visualizar nas palavras do próprio autor o que seria essa teoria que a gente tenta aqui apresentar. Esse é um trecho, então, do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Começando aqui a leitura. O primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditar nisso, né, para crê-lo, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, mortes, quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: guardai-vos de escutar este impostor, estás perdido se esquecerdes que os frutos são para todos e que a terra é de ninguém. Mas existe um grande indício de que as coisas aí já estivessem chegado a um ponto de não poder mais continuar como estavam. Pois esta ideia de propriedade, provindo de muitas ideias anteriores, que não puderam nascer senão sucessivamente, ou seja, Rousseau mostra aí uma sensibilidade histórica, ainda que de forma parecida com outros clássicos que a gente tem discutido aqui no curso, o rigor histórico, a perspectiva científica da história, passe muito longe, principalmente dos contratualistas e dos liberais. Nesse sentido, a gente pode atribuir a Maquiavel, apesar de ser um autor que estava muito antes, né, do ponto de vista cronológico, um caráter mais objetivo, preocupado com evidências concretas, com dados da realidade, do que com contratualistas e pensadores liberais. Voltando aqui ao texto. Não se formou essa ideia de propriedade repentinamente no espírito humano. Foi preciso fazer progressos, adquirir muito engenho e luzes, transmiti-los e aumentá-los de geração para geração, até chegar ao último limite do estado de natureza. Adotemos, portanto, uma perspectiva mais abrangente e tratemos de ordenar, sob um único ponto de vista, esta lenta sucessão de acontecimentos e de conhecimentos na sua ordem
mais natural. Ou seja, Rousseau entende que a propriedade, de acordo com a evolução histórica, da própria evolução econômica das sociedades, é um dos elementos mais importantes na compreensão do processo de como se forma o Estado civil. E, considerando essa realidade concreta, essa realidade histórica, mais ou menos como algo inevitável, organizar a sociedade passa a ser uma discussão do qual o ser humano não pode fugir. E o governo, como um elemento necessário, deve ser controlado pela sociedade. Daí a semelhança, a proximidade com a reflexão de Locke. É lógico que, no caso de Rousseau, com uma perspectiva mais radical, o que em grande medida pode se compreender até mesmo pela sua origem social, a sua origem de classe. Lembrando, Rousseau não era nobre, não era de origem burguesa. É claro que sem nenhuma associação mecânica, isso muito provavelmente interferiu, influenciou no seu modo de conceber a realidade e a teoria política. Tudo bem? Como de costume, eu vou pedir agora para dinamizar aqui a nossa aula, que outra pessoa leia esse outro trecho extraído, aí, selecionado, nesse caso, do Contrato Social, livro 1, capítulo 1, que trata do objeto deste primeiro livro. Assim que algum voluntário ou voluntária se apresentar, eu vou desligar aqui meu microfone para não dar eco. Ok? Posso ler. Obrigado. Do Contrato Social, livro 1, capítulo 1, objeto deste primeiro livro. O homem nasce livre, e por toda parte encontra-se aprisionado. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. Como se deu esta transformação? Eu o ignoro. O que poderá legitimá-la? Creio poder resolver esta questão. Se considerasse somente a força e o efeito que dela deriva, eu diria: quando um povo é obrigado a obedecer e o faz, age acertadamente. Mas logo que possa sacudir esse jugo e o faz, age ainda melhor, pois, recuperando sua liberdade pelo mesmo direito com que esta lhe foi roubada, ou ele tem o direito de retomá-la, ou não o tinham de subtraí-la. Mas a ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em convenções. Trata-se de saber que convenções são essas. Fundamental, essencial e até mesmo mais lembrado dessa passagem é a ideia de que o homem nasce livre, no entanto, por onde se olha, ele está aprisionado. É claro que, ao apreciarmos a formulação de Rousseau, fica mais ou menos explícito que seu pensamento, né, sua teoria política, em grande medida, se inscreve como uma alternativa para corrigir esse fato através da estrutura, de como se organiza, de como se apresenta, de como funciona o Estado e o governo na sociedade civil.